eu tive contato com as artes em geral desde criança. Naquela época, na escola pública, ainda se estudava teoria musical, música e expressão corporal. Então, eu comecei, e também teatro, né? A gente tinha uma hora ou mais dessas disciplinas desde o ensino básico, e eu sempre tive muita aptidão, muito mais para a dança e a atuação que para a música, né? Naquele momento não era muito meu foco. E então estudei durante muitos anos isso tudo, flauta, teclado. Mais adiante, né, já adulto, depois abandonei, né, quando adolescente tive que abandonar isso tudo por causa dos estudos, né? A minha família queria que enveredasse mais para a carreira acadêmica. Eu sou professor da Federal de Santa Catarina, então de alguma forma eu deixei de lado, de forma profissional, a dança, o teatro e a música, e resgatei depois de muito tempo. Só que durante esse hiato eu estudei canto lírico, né, na Bahia. Eu morei 10 anos na Bahia quando cheguei no Brasil. Estudei canto lírico lá e também participei, tanto lá quanto aqui em Santa Catarina, de corais de música erudita, né, de madrigais, etc., tanto na UDESC quanto na UFSC. E somente depois, né, em 2014, que efetivamente entrei no pop rock com trabalho autoral e me encontrei, né? Esse é o trabalho que estou desenvolvendo desde então até hoje. Mas essa questão da performance sempre é muito mais central, né, no meu percurso. Até hoje eu danço, pratico dança, polidense, dança contemporânea, jazz contemporâneo, tudo isso eu trago ao vivo e também nos clipes na minha performance. Então é mais algo além do musical, né? É mais complexo. Sim, aí é uma formação bastante híbrida, né? Como eu falei antes, porque eu nasci na Itália, cresci na Itália, fiquei na Itália até os 27 anos, então eu tive contato com toda a tradição clássica italiana. Então na minha casa se escutava muito música napolitana italiana. Eu sou originário da região de Nápoles, ainda que tenha crescido em Bergamo, no norte da Itália. Então sempre teve música na minha casa. Minha mãe e meu pai cantavam muito bem, minha irmã tocava teclado, meu irmão também lidava com música. Então já em casa eu tive referências completamente contrastantes. Então eu tinha o heavy metal do meu irmão, a música pop de minha irmã, os meus pais que cantavam música napolitana, música clássica italiana, e também dançavam, porque eram dançarinos não profissionais de dança de salão. Então, de alguma forma, música e dança, para mim, são, assim, como posso dizer, naturais. Não poderia fazer a menos na minha vida, porque sempre tive e não poderia viver sem. E os dois estão associados, por isso que eu falei que a performance sempre esteve ligada à minha atuação, né? E ao longo do tempo, crescendo, logicamente, eu fui ampliando essas referências. Então, fui muito influenciado por David Bowie, né? Acho que entrei, na verdade, no mundo adulto através do David Bowie e do filme Christiane F., da trilha sonora, né? Da fase Berlim, do David Bowie. E para mim foi uma revelação, porque acho que David Bowie mostrou para todo mundo o que é ser artista, né? É aquele olhar completo para o fato artístico, como estava dizendo antes. Então o artista sobe no palco e ele leva um fato estético novo, ele cria algo que não existia antes, né? E que às vezes não existe fora do palco. Então aquela junção de elementos que são o figurino, combinando com a luz, combinando com o cabelo, combinando com a maquiagem, combinando com a mensagem da música, né? Isso tudo é uma construção que ele trouxe e que me influenciou muito. Sim, a banda se chamava Vita Balera, em italiano, e começamos em 2014. Na verdade, quando eu ainda estava na Bélgica, eu morei um ano na Bélgica para o meu pós-doutorado. O mestrando meu, que é músico e compositor, o Cassiano Fagundes, me mandou uma demo de uma música. Ele queria que eu fizesse a letra,
E aí acabei fazendo essa letra em italiano dessa música de uma banda dele, e acabei gravando, né, a voz para mandar para ele, para ver se ficava bem. E ele gostou muito, disse: nossa, você canta muito bem, tem um timbre diferente, etc. Por que não gravamos? E aí, quando voltei no Brasil, a gente gravou essa música e começou essa ideia do Vita Ballera, que era uma banda de rock alternativo em italiano, né? Eu sou italiano, e a gente pegava clássicos italianos como Volare, Dio come ti amo, etc., com arranjos totalmente inusitados, eletrônicos, meio progressivo, e a gente gravou um EP, fez shows em várias cidades do Brasil, e aí começou a carreira de forma profissional. São vários níveis, né, de competências que a gente tem que ter enquanto artista, performer, né? Acho que artista engloba tudo isso. Quando hoje em dia a gente se apresenta, não somente hoje, mas a ideia de artista que eu tenho, tendo sido influenciado por figuras como David Bowie, Prince, Ney Matogrosso, todas essas figuras que de alguma forma traziam e trazem para o palco algo mais que uma música, né? Então a gente tem que ter o preparo vocal. Eu estudo técnica vocal até hoje. Existe então um preparo desse ponto de vista, né? Tanto ao longo da nossa carreira quanto antes de uma gravação, antes de um show. Hoje também fiz os meus aquecimentos, então é algo diário, uma disciplina muito rígida, né? E existe também uma série de normas em relação ao que é melhor comer, beber para manter nossa voz saudável, né? Além disso, existe todo como posso dizer, um investimento físico, né? A gente canta com o corpo, acho que as pessoas esquecem isso, né? A gente toca com o corpo, canta com o corpo, e se esse corpo não estiver bem, não estiver flexível, não estiver pronto, não estiver treinado, nada acontece, né? A gente não canta somente com a garganta e com o aparato fonador. Então existe todo um treino que eu faço desde sempre, de expressão corporal, de alongamento, condicionamento, pole dance, jazz, dança contemporânea. Isso tudo é para construir aqueles gestos, aqueles movimentos, aquelas coreografias que acompanham e complementam a palavra, né? Então a palavra não é suficiente. Então, além disso, da expressão corporal, existe também a produção cênica, ou seja, figurinos, maquiagem, luzes, né? Então eu estou por trás de tudo. De alguma forma, acho que hoje em dia o artista tem que ter múltiplas competências, porque não temos como, sobretudo no meio independente, pagar muitos profissionais para nos ajudar nisso, mas eu tenho pessoas que colaboram comigo. Então eu construo os figurinos com o meu figurinista e maquiador. Então tudo é pensado, cada performance é pensada, é construída, é ensaiada, a coreografia, a música, a tonalidade, a instrumentação, o arranjo. É um trabalho intenso, mas para mim é inevitável, não conseguiria fazer de outra forma, né? Isso quando a gente considera arte e performance no sentido mais amplo. Let me be what I am now. What a privilege to be me and nada, nada. Let me be enamored. I don't need to know who I am. Let me be enamored. You don't need to know who I am. Let me be Quando cheguei no Brasil, conheci Ney Matogrosso, né, do ponto de vista artístico, e fiquei realmente assim muito
admirado, né, porque me lembrava de alguma forma algo do David Bowie, mas numa forma muito menos ocidental, europeia, né, mas com algo que tinha a ver com o Brasil, as raízes brasileiras, toda a tradição estética, até indígena, etc. Então, todas essas misturas, de alguma forma, construíram o que eu sou agora, e também muita influência do rock e punk, pós-punk, no final dos anos 70, início dos 80 e até os 90, né? Acho que tudo isso. E hoje em dia, para concluir, eu sou muito fã de rap, pop, trap. Acho que esse é o estilo, são os gêneros musicais que eu mais escuto e que, inclusive, estou embutindo, né, na minha produção autoral. Eu colaboro com muitos rappers aqui de Santa Catarina e do Brasil. Parou pra pensar quem é que tá cuidando da tua? Não seja o otário, se escolha o armário. A gente que apanha não me peça calma, que enquanto eu grito e luto por espaço, você se esconde na Hunter e na sauna. Se for pra falar merda, não... Quando terminou o Vita Balera, né, a banda de rock alternativo, eu comecei a pensar numa carreira solo. Inclusive os músicos, os membros da banda me estimularam nesse sentido, e compus o primeiro álbum sozinho, música e letra, são 9 músicas, e o álbum se chama Anômalos, que significa anormal, né, em português, e são 9 músicas, a maioria em inglês e algumas em italiano e 2 em português, né. Isso porque acho que essa multiplicidade que eu falei antes de gêneros e estilos também tem a ver com as línguas, né. Eu sou professor de línguas estrangeiras na Federal, estudei e falo vários idiomas, então isso também se reverbera na composição. Esse primeiro álbum saiu em 2016 com um clipe que se chama Anômalos, que teve bastante repercussão, até porque abordava o tema do totalitarismo, das ditaduras, então mais que atual, infelizmente, e era um álbum totalmente eletrônico, né, produzido por mim e pelo Jerônimo Gonzalez, um argentino que vive aqui no Brasil, produtor, e que estava comigo na banda Vita Balera. E é um synth pop, né, muito anos 80, mais dark, né, é um pop dark, é um pop ácido, como mais propriamente a gente deveria definir, né. E saíram vários clipes desse trabalho, o Anômalos, Black Christmas, Fanatisme em italiano e muitos outros, né? E aí começou essa história minha do Romanelli como artista solo, e continua até hoje. Assim, o interesse foi muito grande, continua sendo, e logo depois, em 2018, eu lancei o segundo álbum, este somente em italiano, são músicas italianas, sempre com essa pegada eletrônica. E agora estou preparando o brasileiro, que é o primeiro álbum totalmente em português. Já saíram 4 músicas desse álbum e no final do ano vamos lançar ele todo. A carreira solo é completamente diferente da carreira dentro de uma banda, né? Então eu comecei com o Vita Balera, era a minha primeira experiência, digamos, no meio pop, independente, rock, na minha vida, né? Como eu falei, até então eu tinha mais atuado no ambiente da música erudita, clássica, etc. Então era bastante novo para mim. Então na banda, tanto o Jerônimo quanto o Cassiano tinham muito mais experiência, né, de tour, de produções, inclusive no exterior, nos Estados Unidos, na Argentina, etc. Então de alguma forma me amparei ao legado deles, né, a competência deles nesse sentido, né. Por outro lado, eu trouxe toda essa perspectiva performática que não era muito comum, normal para eles, né. Até porque isso é algo muito mais do pop em geral do que do rock. Existe uma certa resistência, tirando alguns grandes nomes, para ter, né, essa ênfase tão grande na performance em meios mais conservadores como são o rock, sobretudo o rock brasileiro, né? Mas não somente. Então, de alguma forma, foi uma mistura, né? Eu trouxe algo que eles não tinham, eles trouxeram algo que eu não tinha,
Isso funcionou, mas você sabe que os mecanismos de uma banda são muito complicados, né? São várias personalidades, várias formas, inclusive de entender o fato artístico, várias velocidades em fazer as coisas. Eu sou extremamente rápido, extremamente imediatista e hiperprodutivo, né? Não paro nunca. Então, isso realmente pode se tornar cansativo para quem está do meu lado, e eles não acompanharam mais, né? E discordaram um pouco também dessa visão muito pop que eu tenho, mas de forma consensual a gente decidiu, inclusive eles, como eu falei, me estimularam, falaram: Sérgio, você é muito bom, canta bem, é um ótimo performer, faz uma carreira solo. Não sei se para eles se livrarem de mim ou realmente para me estimularem, mas enfim. E aí, na carreira solo, realmente você é sozinho, né? Aí eu tive que buscar produtores, músicos que me acompanhassem e criassem junto comigo esse projeto. É muito difícil, né? Muita gente se aproxima, pseudoprodutores que querem ajudar e, por outro lado, tem outras finalidades, então é bastante complicado. Mas como eu fiz isso, felizmente, numa idade já madura, né? Não sou um garoto de 20 anos, já tenho toda uma vida e já tenho certa maturidade, né, de experiência de vida para entender o que funciona ou não funciona, quem efetivamente vai me ajudar no percurso ou não. Mas até montar essa equipe toda de pessoas que me ajudam na construção da carreira solo demora muito tempo. Acho que diria que agora, depois de 6 anos, né, no último ano e meio, que eu defini exatamente as pessoas com as quais eu consigo trabalhar bem. Don't put me in a frame. My nature is fluid, slips from your hands the more that you tie. What I am now, what a privilege to be me, another. Let me be anonymous. I don't need to know who I am. Let me be anonymous. You don't need to know. Sim, do jeito que o mundo está, acabou de ser lançado faz 3 semanas e é um single do álbum novo, que se chama Brasileiro. É uma música bastante, assim, densa, né, como já o título deixa imaginar. É uma música minha, né, letra e música, com participação de 2 rappers aqui de Santa Catarina, o Warlock e o Góis, 2 jovens realmente muito talentosos e já com um caminho bastante consistente até no rap nacional. E produção do Binho Manente, que é o meu produtor musical, né? E do Graça, que fez os beats, né? As batidas, a parte rítmica da música, que é de São Paulo. Então, assim, um conjunto de talentos para essa música que é uma análise muito crua, direta e como posso dizer, muito sensível da situação não somente atual, mas do mundo em geral, né? Eu sempre escrevo o que efetivamente sinto. E, pessoalmente, não acho que o mundo, não somente agora, mas nos últimos tempos, tem sido algo que todos estamos gostando. Eu não estou gostando de viver neste mundo, não é um mundo que eu imaginei que poderia me agradar, né? Existe muito egocentrismo, muita incompetência, muita agressividade, muito descuido. Então, é falta de humanidade de todos os lados, né? Isso me fere muito, me incomoda muito
Nunca acreditei em felicidade individual, não existe. Nunca poderia ser feliz, me sentir feliz ao olhar ao meu redor um monte de gente passando mal, passando fome. Isso para mim não existe. Então, o fato de que há políticos, pessoas que conseguem viver independentemente da dor alheia, é algo para mim injustificável. Então, essa música é sobre isso e, infelizmente, casou muito com este momento que estamos passando, terrível, da pandemia, da situação lastimável política deste país. Sexta-feira, camaleão correndo na esteira, o mundo ao meu redor gira e na beira. A música é uma companheira fiel e insubstituível de todos os meus dias, desde que eu me lembro de ter ouvido ela pela primeira vez. Como falei, sempre teve música na minha vida, ao meu redor, e não poderia fazer a menos, porque música é vida, né? Tudo que a gente faz, falar, se movimentar, emitir sons, beijar, abraçar, caminhar, tudo gera alguma onda sonora, né? Então a música somos nós, nosso corpo é música. Então conseguir trabalhar com isso, fazer disso algo, como posso dizer, agradável e útil para mim e para os outros, é um grande privilégio, é um grande trabalho, e eu acho que tem que ter a cada vez mais em todos nós. Todos deveriam estudar música, algum instrumento, cantar, dançar. Música e dança, para mim, são realmente a felicidade. Você tem que definir felicidade, para mim, são música e dança, corpo e som. É isso que eu quero para minha vida sempre. Tô aqui, quem não quer me ver vivendo cada vez mais sem fronteira. Está sendo difícil para todos. Eu tenho um agravante de um lado e também um privilégio de outro, né? Que eu vou explicar. Agravante, bom, eu moro sozinho no Brasil, toda a minha família está na Itália e outra parte da família está na Bahia, né? E a minha família mora em Bérgamo, né? Minha mãe mora em Bérgamo, os meus irmãos, sobrinhos, e Bérgamo foi o foco da pandemia na Europa e na Itália. Então, para mim foram meses horríveis, né? De muita angústia, realmente, porque a situação em Bérgamo foi inenarrável. Acho que aqui não vimos nada daquilo, talvez um pouco nas cidades do norte e nordeste, como Manaus, mas foi realmente um cenário de guerra com cenas apocalípticas, né? Então, ter a família lá trancada em casa, uma mãe idosa de 82 anos sozinha em casa sem poder ver ninguém, foi realmente, está sendo ainda bastante angustiante. Então, tenho passado dias bem trágicos. Felizmente, estão todos bem, e logo depois que lá melhorou um pouco, piorou aqui. Então, eu sou professor da UFSC, então as aulas estão suspensas, mas continua toda a atividade remota, e eu tenho saído pouquíssimo, né, e acompanhado tudo. Por outro lado, tenho o privilégio, né, de poder continuar me mantendo, né, e ter uma vida, como posso dizer, saudável e segura até durante a pandemia, algo que não é garantido a todos, né? Mas tenho tentado me ocupar muito, né, com produção, com música, com orientações, com correções, com aulas online, reuniões. Realmente não tenho parado e não quero parar. Acho que todos nós temos que ter a gente tem que criar uma nova rotina, né? A gente tem que criar novas obrigações, porque senão realmente é improvável ficar equilibrados, né, perante esse inimigo invisível que não sabemos onde está, quando aparece, desaparece, quando termina. Então, eu acho que o aspecto psicológico, emocional, para mim, é o que mais vai afetar todo mundo. Eu não vou sentir falta disso quando eu for ter o meu legado, mas sei que a massa curte lixo. Bom, eu agradeço a todos vocês pelo convite e agradeço as pessoas que estão assistindo. Espero que fiquem curiosos, conhecer meu trabalho
está disponível em todas as plataformas, Romanelli no YouTube, Spotify, Deezer. Entre em contato comigo, eu realmente prezo muito o contato com as pessoas que curtem, acompanham o meu trabalho, tanto artístico quanto acadêmico, então tanto no Instagram quanto no Facebook, podem me chamar, mandar mensagens e dialogar comigo, será um grande prazer. E considerando o momento que estamos passando, como falamos, eu espero que vocês encontrem na música, na arte, na literatura, na poesia, uma brecha para sair dessa angústia que, de alguma forma, tomou conta de todos nós, não somente aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, e se apeguem a isso, que é algo que temos de mais sensível, de mais humano, para realmente superar essa dor, mas, sobretudo, nos tornarmos pessoas melhores. Eu acho que essa experiência terrível que está, assim, se espalhando no mundo inteiro, tem que nos ensinar algo. A gente não pode continuar dessa forma, do jeito que o mundo está, como eu digo no meu trabalho, no meu clipe, na minha música, não dá para continuar. Agora, essa mudança cabe a nós. Então, eu acho, sempre acreditei, e eu espero que vocês acreditem também, que a educação, a arte, a música, tudo que é sensibilidade vai nos salvar e faz com que a gente evolua.